Bom dia a todas e a todos. O meu nome é Sofia Ferreira, eu pertenço ao setor do ensino e formação profissional e vou então iniciar esta nossa sessão sobre a acreditação, que nós vulgarmente chamamos então KA 120. Antes de iniciar com o programa desta sessão, tenho aqui 3 alertas para vos recomendar. Esta apresentação ficará disponível, portanto, nós vamos enviar-vos assim que terminar a sessão. Não precisam de se preocupar com isto, portanto, ser-vos-á disponibilizada. No entanto, esta sessão não invalida que a candidatura tenha os seus documentos de referência. Portanto, tenham muita atenção e sigam depois na nossa página, nós temos lá disponibilizados a leitura atenta dos documentos que serão necessários. Outro alerta são os tetos máximos de aprovação. O escolar terá no máximo 30 candidaturas à acreditação aprovadas este ano, o ensino e formação profissional também 30, e o único setor que não tem limite para a aprovação deste tipo de candidaturas é o setor dos adultos. Ainda o último alerta. Não se esqueçam que a deadline, portanto, o último dia para a submissão desta proposta à acreditação é o dia 1 de outubro, ao meio-dia de Bruxelas, que para nós são 11 horas aqui no continente e na Madeira, e 10 horas nos Açores. Portanto, todas as vossas candidaturas já podem ser iniciadas, algumas certamente já o terão sido, e a deadline é dia 1 de outubro. Então, passando ao programa da nossa sessão, eu farei um breve enquadramento do programa Erasmus+, de uma forma muito geral. Depois falaremos então em específico e qual é o propósito desta nossa sessão hoje, sobre a acreditação e sobre quais são as entidades que se podem candidatar a esta acreditação. Falaremos dos 2 tipos de acreditação que existem. Passaremos também pelo tipo de atividades que vocês podem propor quando apresentam esta candidatura. Falaremos do plano Erasmus, aqui sim, como é que vocês o devem desenvolver e quais são os passos para o apresentarem na vossa candidatura. Passaremos brevemente pelos formulários que estão disponíveis nos diferentes setores. Reforçaremos novamente os prazos. Teremos também os links e os documentos de apoio essenciais para esta candidatura. Será falado pela equipa de avaliação os critérios e as regras de avaliação, para vocês também entenderem um pouco de como é que são avaliadas estas candidaturas, uma vez que temos estes números clausos de 30 no setor escolar e no setor do ensino e formação profissional, e umas breves considerações finais, que serão o calendário das sessões de apoio às candidaturas que faremos em setembro. Então, em relação ao enquadramento do programa Erasmus. O programa Erasmus é um programa da União Europeia nos domínios da educação e da formação da juventude e do desporto. Nós, estando aqui a representar a Agência Nacional Erasmus+, Educação e Formação, temos estas ações-chave. A ação-chave 1, a ação-chave 2 e a ação-chave 3, que é uma ação centralizada diretamente na Comissão Europeia. Então, dando atenção à ação-chave 1, nós temos projetos de mobilidade para estudantes e pessoal do ensino escolar, profissional e adulto, do ensino superior. Temos a mobilidade nos outros 3 setores, ensino profissional, escolar e adultos, e temos então aqui esta proposta para candidaturas à acreditação Erasmus+, que, como vocês veem, está sublinhado aqui a amarelo e que é o propósito desta nossa sessão de hoje. Também existem candidaturas à ação-chave 2, que são então projetos de cooperação entre organizações e instituições e que se dividem em parcerias para a cooperação, os 220, e parcerias de pequena dimensão, os 210. Como vos disse, a ação-chave 3, que é aquela que está ali sinalizada a azul escuro, é uma ação centralizada diretamente na Comissão Europeia. As que estão identificadas a verde são as que estão sobre a alçada da Agência Nacional
Erasmus+, Educação e Formação, a que todos nós pertencemos. Então, o nosso propósito hoje é falar sobre a acreditação. Então, este programa, portanto, o programa Erasmus+, tem um desejo de aumentar a participação na vida democrática dos jovens, uma vez que sabemos que existem baixos níveis de conhecimento e de sensibilização quanto às temáticas europeias e ao seu impacto na vida de todos os cidadãos europeus. Para fazermos então o reforço desta identidade europeia, desenvolvemos o programa Erasmus+, que contribui com o reforço no desenvolvimento das competências sociais e interculturais, para além, claro, de todas aquelas de aprendizagem, ensino e profissionais, promovendo a cidadania ativa. Então, em consonância com duas prioridades verticais que nós temos no programa, e como sabem, o programa está delineado para 2021-2027, e as nossas prioridades verticais são a flexibilidade e a simplificação. Temos também a aposta em 4 prioridades horizontais que refletem as linhas de ação definidas pela União Europeia. Dentro destas prioridades temos então a inclusão e a diversidade, que permite a participação de participantes com menos oportunidades, são eles que estão no cerne deste objetivo. Ou seja, as candidaturas deverão ter uma abordagem inclusiva e o programa dispõe de mecanismos e de recursos para apoiar esta prioridade. Temos também a prioridade de transformação digital, que tem como objetivo combater a desinformação, dar resposta a desafios societais, através de melhorar os nossos sistemas de educação e de formação, adequando-os à nova era digital. Ele está alinhado com o Plano de Ação de Educação Digital, também 2021-2027. Temos também uma prioridade que é o ambiente e o combate às alterações climáticas, que promove uma estratégia de consciência europeia e que reconhece o papel fundamental das escolas, das instituições de formação, no diálogo para a aprendizagem em prol da transformação ecológica. E temos também a participação na vida democrática, nos valores comuns e participação cívica, que portanto, tem como objetivo a compreensão dos valores europeus e que todos os participantes, portanto, tenham este sentimento de pertença à União Europeia. Nós demos aqui um enfoque particular e portanto, mais alinhado, digamos, com a inclusão, portanto, com a nossa prioridade sobre a inclusão, e pusemos aqui a definição dos participantes com menos oportunidades, que está no glossário, portanto, no guia do programa, e que são participantes prioritários, digamos, na participação do programa Erasmus+. São pessoas que, por motivos económicos, sociais, culturais, geográficos ou de saúde, devido à origem migrante ou por motivos relativos à deficiência ou dificuldades educativas ou quaisquer outras práticas discriminatórias, não tenham acesso efetivo a oportunidades de educação e de formação. Por isso é que colocamos aqui com uma especial atenção estes participantes com menos oportunidades, sendo que qualquer uma das 4 prioridades horizontais são prioridades que devem estar identificadas e que devem ser, portanto, trabalhadas na vossa candidatura. Então, os objetivos do programa Erasmus. Como objetivo geral, e eu também não quero repetir muito, nós falamos que, através da aprendizagem, tem como enfoque o desenvolvimento educativo, profissional e pessoal dos indivíduos nos domínios da educação, da formação, da juventude e do desporto. Tudo isto para aumentar não só um emprego de qualidade, como a coesão social, impulsionando a inovação e, claro, está aqui de novo a questão da identidade europeia, dos valores e da participação democrática através de uma cidadania ativa. O que é que nós queremos com este nosso programa Erasmus+, aqui na área da educação e formação? Promover a mobilidade,
pode ser individual ou de grupo, para fins de aprendizagem e a participação ativa entre os jovens. Isto, claro, vai de novo promover a cooperação, a qualidade, a excelência, a criatividade e a inovação, não só ao nível dos próprios participantes, como ao nível das organizações e das políticas educativas. Então, esta nossa ação-chave 1, que nós dizemos sempre, portanto, são os projetos KA1, permitem proporcionar oportunidades de aprendizagem a indivíduos e apoiar a internacionalização das vossas organizações. Isto é a grande finalidade destes projetos da ação-chave 1. Portanto, são oportunidades de aprendizagem através de atividades de mobilidade e desenvolverem também a parte da internacionalização das vossas instituições. Agora, passarei aqui a palavra à minha colega Sandra, que vos vai falar realmente do nosso objetivo primordial desta apresentação, que é a acreditação. Obrigada, Sofia. Muito bom dia a todos. Eu sou a Sandra Caneira, sou uma das técnicas de acompanhamento de projetos de educação de adultos e estou aqui hoje aqui preparada para vos falar sobre a acreditação. Então, para começarmos aqui o foco da nossa reunião, é importante percebermos o que é a acreditação Erasmus+. A acreditação é quase como um selo de qualidade atribuído a instituições de educação e formação que demonstram um compromisso com a mobilidade internacional e a qualidade das suas atividades. É como um passaporte que permite a essas instituições participar de uma forma mais simplificada e mais estratégica no programa Erasmus+. E qual o seu propósito? O principal objetivo da acreditação é simplificar e otimizar a participação das instituições no programa. Em vez das instituições submeterem projetos individuais para cada atividade de mobilidade, as instituições que se candidatam à acreditação elaboram um plano Erasmus de longo prazo, onde definem as suas metas e as suas estratégias para a internacionalização da sua organização. A acreditação traz uma série de benefícios, tanto para as instituições quanto para o seu staff, para os seus aprendentes, e como? Então, as instituições acreditadas podem solicitar financiamento de forma mais ágil e simplificada, sem necessidade de apresentar projetos individuais para cada atividade. Tem também uma maior autonomia na gestão das suas atividades de mobilidade, adaptando às suas necessidades e também às suas prioridades. A elaboração do Plano Erasmus incentiva a instituição a desenvolver uma visão a longo prazo para a internacionalização, integrando a mobilidade nos seus procedimentos e até nos seus projetos que já tenham, tanto na instituição como até fora delas, com outras instituições. A acreditação garante, assim, um padrão de qualidade elevado nas atividades de mobilidade, beneficia aos seus participantes, que mais tarde também partilharão as aprendizagens de qualidade na sua instituição e fora dela, e ganham assim uma maior visibilidade e um reconhecimento internacional que acaba por fortalecer a reputação também da instituição ao nível local, ao nível regional, etc. Pronto. Resumindo, aqui a acreditação Erasmus é uma ferramenta poderosa, digamos assim, para as instituições que desejam realmente promover a internacionalização e oferecer oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento para os seus aprendentes e para o seu staff. Ao simplificar os processos, incentivando também o planeamento estratégico e garantindo a qualidade, a acreditação também contribui para o sucesso do programa Erasmus+, e também para o fortalecimento da cooperação europeia no âmbito da educação e formação, tanto na vossa instituição, e isto tudo, claro, sem estarem sempre a fazer candidaturas.
A elegibilidade das organizações, peço desculpa, é neste tipo de ação determinada com base nos programas e nas atividades de ensino e formação que as organizações oferecem no seu projeto educativo, nos seus estatutos ou no papel que desempenham no sistema educativo. E neste sentido é possível algumas instituições serem elegíveis em vários setores de educação, por apresentarem e oferecerem vários programas e atividades no domínio da educação. Contudo, é importante referir que, uma vez que os objetivos e os resultados serão sempre diferentes para cada um desses setores, a instituição terá sempre de submeter uma candidatura a cada setor, caso seja esse o seu interesse. Não podem nem devem misturar os conteúdos dos vários setores numa mesma candidatura. E isto tem acontecido bastante. Assim, no ensino escolar, são elegíveis os estabelecimentos escolares, com ofertas locais e regionais, órgãos de coordenação e outras organizações ativas no setor escolar, que são elegíveis. A elegibilidade das candidaturas pode aqui criar algumas dúvidas e por isso mesmo na página da Agência Nacional foram publicadas as listagens para cada setor, com as definições das atividades e programas e os exemplos das organizações elegíveis. Estas listagens foram validadas pelas nossas autoridades nacionais. Expomos aqui alguns exemplos que estão lá apresentados, no entanto, os links que aqui apresentamos em cada uma destes 3 slides que vamos apresentar a seguir também dos outros setores, dá-vos acesso às listagens de cada setor. No setor do ensino e formação profissionais, temos como elegíveis organizações de ensino e formação profissionais iniciais ou contínua, autoridades públicas locais e regionais, organismos de coordenação e outras organizações com papel no setor de ensino e formação profissionais, e empresas ou outras organizações públicas ou privadas que acolhem, prestam formação ou trabalham de uma outra forma com aprendentes e formandos em programas de ensino e formação profissionais. Tal como falei anteriormente, é possível aceder aos links de acesso às listagens e deixamos-los aqui para consultarem e perceberem bem onde se pode encaixar a vossa organização, caso existam essas dúvidas. No setor de educação de adultos, especificamente, as organizações que são elegíveis estão ligadas à educação formal, à educação informal e não formal, são todas consideradas elegíveis para participar, assim como autoridades públicas, locais, regionais, organismos de coordenação e outras organizações ativas no setor de educação de adultos. Portanto, qualquer organização que se dedique de uma forma sistemática e baseada num plano da formação a adultos pode candidatar-se a estas oportunidades. Um aspecto muito importante a considerar é que todas as instituições candidatas deverão ter autonomia financeira para poder participar. Se não tiverem, têm sempre de participar em nome da instituição que representam. Tipos de candidatura à acreditação. As acreditações têm 2 formatos, mas só existe uma opção. Isto é, só poderão escolher um dos formatos. Ou se candidatam por uma acreditação com uma organização individual, ou se candidatam para coordenadores de um consórcio de mobilidade. É importante referir que a figura do coordenador de consórcio só existe aqui no contexto da acreditação. Não existe outra ação dentro do programa Erasmus+, que tenha esta possibilidade. Assim, e sendo uma escolha que têm de fazer logo no início, deverão pensar se o vosso objetivo é que as aprendizagens sejam apenas para usufruto das pessoas dentro da vossa organização, staff, aprendentes, etc., ou se pretendem expandi-las para uma rede ou para um conjunto de organizações que coordenarão no futuro. Claro que esta opção requer mais experiência, até mais ousadia, digamos assim, porque requer mais trabalho. Mas, de facto,
também é mais compensador, porque seriam redes de trabalho muito gratificantes, colaborativas, entre todos os envolvidos aqui na parceria do consórcio. Então vamos ao primeiro tipo de acreditação, a acreditação de organizações individuais. A sua finalidade é criar uma comunidade de organizações Erasmus que regularmente faz mobilidade ou intercâmbio de aprendentes e pessoal educativo. Quanto às regras e princípios, é importante basear a vossa candidatura num plano Erasmus, alicerçado num projeto educativo ou nos estatutos da vossa organização, num documento que seja como um projeto inicial da vossa instituição, aquele que tem os vossos objetivos, aquilo que pretendem alcançar enquanto instituição. O vosso plano Erasmus, e a minha colega Manuela já irá falar mais à frente, terá de se basear nisso. No fundo, é transpor esses princípios gerais para um contexto de mobilidade para o estrangeiro. Outra regra é, só se pode fazer uma acreditação por organização em cada setor, nunca é demais referir isso, não requer experiência prévia no programa Erasmus+, requer apenas que a vossa organização trabalhe com o setor a que se candidata ou que se querem candidatar pelo menos há 2 anos. A acreditação será válida para toda a duração do programa, ou seja, até 2027. O plano Erasmus irá sendo atualizado ao longo do tempo pela organização, com o devido apoio, obviamente, do técnico da Agência Nacional, que vos irá acompanhar também irá acompanhar o vosso projeto e o vosso trajeto. O financiamento é simplificado, o pedido de financiamento, ou seja, a candidatura orçamental, será feita numa segunda fase, como também já vemos mais à frente, mas só se a vossa candidatura for aprovada, o que permite às instituições, nesta primeira fase, da acreditação, focarem-se apenas na parte dos conteúdos do vosso plano Erasmus, naquilo que querem desenvolver, e então, numa segunda fase, preocupam-se então com o pedido de financiamento. Este pedido de financiamento costuma ocorrer em fevereiro, mas é sempre importante consultarem o convite da acreditação tipo 2025 para terem a certeza destas datas. Este convite ainda não saiu, sai sempre no último trimestre do ano. O consórcio de mobilidade consiste num grupo de organizações do mesmo país que realiza atividades de mobilidade no âmbito de um plano Erasmus conjunto. Cada consórcio de mobilidade é coordenado por uma organização principal, um coordenador de consórcio de mobilidade que deve dispor de uma acreditação Erasmus. A acreditação Erasmus não é obrigatória para os membros do consórcio. A finalidade deste formato é alargar o alcance do programa Erasmus+, e atribuir um papel estratégico a organizações líderes no setor. Não há dúvida de que quem é coordenador de um consórcio tem um grande desafio em mãos, mas que terá certamente benefícios a longo prazo para todos os intervenientes da parceria e também não só. Regras e princípios, muitos já foram aqui falados, porque é impossível às vezes falarmos de certas definições e não referirmos outras. Ser coordenador de consórcio só existe na acreditação. Uma entidade só pode ter um consórcio por setor educativo. A dimensão do consórcio é flexível. O consórcio pode ter no início, por exemplo, 4 instituições e mais tarde poderão entrar mais ou poderão sair, portanto, é flexível. O número mínimo de instituições no consórcio são 2, o coordenador e um membro. É possível alterar os elementos do consórcio, os objetivos poderão ser alterados ao longo dos anos do projeto, e poderá dar-se o caso, por exemplo, de uma instituição já não fazer sentido permanecer num consórcio por esses objetivos terem sido alterados ou por outras razões, que se detectem no percorrer do projeto. Portanto, o que é importante terem aqui em mente é que esta candidatura poderá ser alterada à medida que o tempo vai passando. Portanto, é algo a longo prazo, mas que se pode ir modificando ao longo do tempo. A acreditação como coordenador de consórcio não poderá ser transferido para o parceiro. O plano
é evidente mais estratégico, uma vez que engloba não só a instituição coordenadora, mas um conjunto de organizações que dependem também desta figura do coordenador. E também aqui há um enfoque nos newcomers, e são consideradas instituições newcomer do programa Erasmus+, qualquer instituição que não tenha recebido anteriormente apoio financeiro em qualquer ação do programa, nem como coordenadora, nem como parceira. E estas newcomers acabam por ter aqui alguma ajuda. Se optarem por se candidatar como coordenador de consórcio, é importante frisar que existem vários tipos de consórcio. Na candidatura terão um campo para selecionar a vossa escolha, qual é a intenção do vosso projeto. Estas são as várias opções que irão aparecer. Assim, resumindo aqui, num consórcio poderá existir uma relação hierárquica entre o coordenador e os parceiros, ou poderá ser um consórcio horizontal, sem qualquer relação hierárquica. Nas hierárquicas, o coordenador poderá ser uma autoridade responsável, cujo objetivo é promover e coordenar as atividades. Também poderá ser uma organização especializada, cujo objetivo é participar com os parceiros do consórcio em conhecimentos mais especializados. No caso dos consórcios horizontais, estamos a falar de grupos de organizações com as mesmas necessidades e desafios, cujo objetivo é trabalharem em conjunto em determinada área temática. Ou então um grupo de organizações com dificuldades em participar no programa individualmente e que se junta com outras organizações com o intuito de se apoiarem uns nos outros na construção de um projeto de internacionalização. Caso pretendam candidatar-se a um coordenador de consórcio, no dia 9, nós fizemos uma sessão no dia 9 de setembro do ano anterior, em que falámos especificamente sobre, especificamente apenas só sobre os coordenadores de consórcio, e era também uma forma de vocês também se prepararem para este tipo de formato da acreditação. Vamos ver aqui alguns exemplos de cenários possíveis de acumulação de acreditações e projetos para cada instituição. Temos aqui vários cenários. Cenário 1, a organização A tem apenas uma acreditação individual, isso é possível. Na organização B, tem uma acreditação individual e é parceira de um consórcio existente, também é possível. Na organização C, é parceira de um consórcio existente e é parceira de um consórcio de outro consórcio existente, também é possível. Aqui a organização D é apenas coordenador de um consórcio, é possível. A organização E é coordenador de um consórcio e é parceira de um consórcio existente, também é possível. A organização F tem uma acreditação individual e é coordenadora de um consórcio, já não é possível, ok? Não é possível ter uma acreditação individual e ser coordenadora de um consórcio, mas é possível começarem com uma acreditação individual, por exemplo, e mais tarde passarem para coordenadores do consórcio, se considerarem que esta situação é mais favorável para aquilo que a vossa instituição pretende desenvolver no futuro. Estou quase aqui a terminar. Dizer-vos apenas que todas as organizações acreditadas receberão a acreditação sob a forma de um certificado que atesta o seu estatuto. As organizações acreditadas com melhor desempenho também serão reconhecidas através da atribuição de selos de excelência. Os rótulos de excelência atribuídos serão válidos por 3 anos. E é sempre uma forma de vocês poderem realmente também serem beneficiados neste tipo de programa. Eu penso que finalizei, passo agora a palavra à minha colega Célia Pina, que vos irá falar sobre a tipologia das atividades que poderão solicitar nas vossas candidaturas. Um bom dia a todos e obrigada. Bom dia a todos. Obrigada, Sandra. Vamos agora então debruçar-nos sobre o tipo de
que tipos de organização, os tipos de organização que podem participar no projeto de acreditação, quais os tipos de atividades, quais os países elegíveis e quem também poderão ser os participantes envolvidos. Em relação, então, às organizações, existem quatro tipos de organização que podem estar envolvidas neste projeto. Existe, em primeiro lugar, a organização beneficiária, que é uma organização que tem de estar estabelecida em Portugal, e é essa entidade que tem a responsabilidade de redigir e apresentar uma candidatura e também de fazer toda a gestão do projeto. É ela também que tem acesso às plataformas de gestão do projeto, enfim, é ela que está no comando da gestão do projeto e toma as decisões para que este seja levado a bom porto. Depois temos também as organizações parceiras. Essas organizações apenas existem neste contexto de projetos de acreditação, mas para projetos de acreditação a coordenadores de consórcio. São também entidades portuguesas, como há pouco referiu a minha colega Sandra, e elas apenas podem ser identificadas como parceiras de um consórcio neste contexto, de uma candidatura ou de um projeto de acreditação de coordenador de consórcio. Temos também as organizações de acolhimento, em que são entidades que não têm de ser identificadas em sede de candidatura, são elas que recebem os participantes, acordam e proporcionam um programa de aprendizagem ou de formação e, após a conclusão das atividades, elas garantem um certificado de participação a todos os envolvidos. Por último, temos também as organizações de apoio, que são entidades que não se podem candidatar a pedidos de financiamento para projetos Erasmus. A sua participação é permitida, sim, mas é circunscrita a um conjunto de tarefas muito específicas que deve ficar sempre formalizada entre a entidade de apoio, esta organização de apoio, a entidade de apoio e a organização beneficiária. Isto porque, desta forma, podemos então garantir que a transparência, a qualidade da participação de todos os tipos de organizações ou de entidades intermediárias e outro tipo de organizações especializadas que podem ter um papel de apoio no âmbito de um projeto, aqui no âmbito de um projeto na Ação-Chave 1. Falamos então dos tipos de organização e vamos agora ver quem são ou quais são os países elegíveis para a realização de atividades no âmbito de um projeto ou de uma candidatura a um projeto de acreditação KPA 120. São os 27 Estados-membros da União Europeia. Fora da União Europeia temos 6 países aderentes ao programa Erasmus, que são a República da Macedónia do Norte, a Islândia, o Liechtenstein, a Noruega, a Turquia e a Sérvia. Existe também a possibilidade, apenas no ensino e formação profissional na Ação-Chave 1, a possibilidade de serem realizadas atividades de mobilidade de formandos e pessoal, educativo e não educativo, a países terceiros que não estão dentro dos grupos anteriormente referidos. Então, falamos de países e agora vamos ver quem são os participantes, ou seja, quem pode participar em atividades no âmbito de um projeto de acreditação. Temos dois grupos de participantes. Temos o pessoal, ou o staff, que são pessoas com vínculo comprovado à organização, e temos os aprendentes dentro do outro grupo. Falando do pessoal, temos, por exemplo, no âmbito do ensino e formação, no âmbito do ensino escolar e do ensino e formação profissional e de educação de adultos, serão docentes, não docentes, formadores ou educadores de adultos. Dentro do pessoal educativo, podem participar pessoas ligadas à gestão, técnicos de mobilidade internacional, assistentes de professores, conselheiros pedagógicos, os psicólogos, os técnicos de orientação, assistentes técnicos e operacionais, voluntários, enfim, entre outros. Ao nível da gestão,
temos os diretores, os coordenadores e os dirigentes escolares ou de outras entidades elegíveis que também podem participar em todas as atividades, em atividades de mobilidade no âmbito do projeto. E temos ainda pessoal com responsabilidade na educação e formação, que podem ser formadores em empresas parceiras, conselheiros, coordenadores políticos, inspectores escolares, voluntários, como já tinha referido anteriormente, e entre outros. Em relação aos alunos, em relação aos aprendentes, podem ser alunos, podem ser formandos, aprendizes, recém-diplomados dentro do ensino de formação profissional, ou aprendentes adultos com menos oportunidades, que convido-vos a verem com mais detalhe, ao acederem depois ao link, para perceberem melhor quem são estes aprendentes adultos com baixas qualificações e de que forma é que podem potenciar a sua participação no âmbito do projeto, do vosso projeto de acreditação, se for este o setor que se estão a candidatar. Passando então às atividades elegíveis, ou quais é que são as atividades que podem ser realizadas no âmbito do projeto de acreditação. As atividades, começamos pelas atividades com o pessoal. Nós aqui vamos utilizar muito esta terminologia de mobilidade, porque estamos dentro da ação-chave 1, e as atividades aqui têm como objetivo que os participantes envolvidos se desloquem para um dos países elegíveis, para uma instituição com quem a instituição beneficiária estabeleceu um acordo, não é? Ou solicitou no caso, por exemplo, dos cursos de formação e desenvolvimento profissional, são entidades que ministram cursos de formação, a quem os professores ou todo o pessoal que eu listei há pouco, não é? Formadores, educadores de adultos, podem se inscrever e realizarem, então, nesse país de acolhimento, onde existe esta entidade que ministra este curso de formação, e terem a oportunidade de participar e de realizar esta atividade de aprendizagem. Estas atividades, obrigada. Falo também das missões de ensino. O que é que são as missões de ensino? É a possibilidade que os docentes, neste caso no âmbito do setor escolar, podem realizar deslocando-se para um outro país, para uma outra entidade, durante um período que pode ir até um ano, para, no fundo, partilhar o seu conhecimento numa entidade parceira. Temos também a atividade de job shadowing. O job shadowing é aquela atividade que permite uma aprendizagem em contexto de trabalho, normalmente realizada entre pares, ou seja, em que vai, por exemplo, um formador numa escola, numa instituição de ensino e formação profissional, vai para outra instituição num dos países elegíveis, estar durante um período, que pode ir de 2 a 60 dias, com um programa definido, estar a observar o que é que o seu par naquela instituição, que práticas é que existem, e permite então esta partilha de conhecimento e observação em contexto real de trabalho. Para os aprendentes, podem realizar 4 tipos de atividades, sendo uma delas circunscrita apenas ao setor do ensino e formação profissional, que são as participações em competições no âmbito das VET Skills Competitions. E estas estão apenas disponíveis para os formandos no ensino e formação profissional. As outras 3 podem ser, estão abertas a todos os participantes nestes 3 setores: educação de adultos, ensino e formação profissional e ensino escolar, que são a mobilidade em grupo, que é uma tipologia de atividade em que um conjunto de alunos ou formandos ou aprendentes vão para uma entidade de acolhimento. Vou dar o exemplo de uma escola. Portanto, um conjunto de alunos vão para uma escola, num outro país, acompanhados de um adulto, um professor, pode ser um professor, um assistente, enfim, alguém da sua instituição que tem esta responsabilidade de acompanhar o grupo de alunos. Então, eles vão em grupo participar e realizar atividades em conjunto com alunos da escola de acolhimento para onde a sua entidade os envia e com quem tem então estabelecido esta parceria.
Parceria não é uma boa palavra, não queria dizer parceria, portanto é com quem ela tem estabelecido este acordo, não é? É uma entidade que recebe participantes da entidade beneficiária. Temos também as mobilidades individuais, que podem ser de curta ou de longa duração, com durações diferentes, dependendo do setor de ensino a que se referem. Por exemplo, no caso do ensino escolar, uma mobilidade de curta duração vai de 10 a 29 dias, mas no ensino e formação profissional, uma mobilidade de curta duração vai de 10 a 89 dias. Mas depois vocês poderão consultar com mais detalhe estas durações. Aqui apenas vamos referir para que percebam que tipos de mobilidade, de atividades podem ser realizadas. Por fim, a mobilidade individual de longa duração, que é semelhante à que eu acabei de referir, apenas tem uma duração maior no tempo e pode ir até ao prazo, à duração máxima de 1 ano. E em relação temos também um terceiro conjunto de atividades, que nós chamamos de outras atividades, porque temos, por exemplo, dos especialistas convidados, ou invited experts, que tem uma lógica um pouco contrária, não é a entidade beneficiária que envia alguém para uma entidade num país, ela convida um especialista numa determinada área, numa matéria que interessa ao seu projeto de acreditação, convida esta pessoa para vir até à sua instituição, à sua escola, à sua associação, dar uma palestra ou ministrar sessões de formação, realização de workshops, enfim, é alguém com conhecimento numa área que interessa à entidade beneficiária, então ela faz este convite a este especialista e ele vem até à entidade beneficiária. Temos também o acolhimento de professores e educadores em formação inicial. Esta tipologia de atividade também é muito interessante, porque permite que estudantes universitários que estejam a estudar para serem professores e educadores num outro país e que tenham um projeto e que estejam em projeto Erasmus, podem vir então realizar a sua formação inicial numa escola portuguesa, no âmbito do projeto de acreditação desta escola que os recebe. E esta pode ter também a duração de 10 até 365 dias. Chama a atenção que nesta tipologia em concreto, eles vêm financiados pela sua instituição de ensino superior. Portanto, eles têm que ser alunos que têm uma bolsa Erasmus para vir realizar este estágio ou esta formação inicial, quer seja professores ou educadores, neste caso uma escola portuguesa. Temos também outra possibilidade, que são as visitas preparatórias, que, como o nome diz, é uma visita que serve para preparar um primeiro contacto com uma instituição com quem a instituição beneficiária quer enviar participantes, quer seja para preparar mobilidade de longa duração, ou para enviar um grupo de alunos, enfim. Esta é uma atividade que está disponível apenas com este fim. Eu vou passar então agora a palavra à minha colega Manuela Silveira, que nos vai falar do plano Erasmus. Obrigada, Célia. Muito bom dia a todos e a todas. E o plano Erasmus, genericamente, é o plano que faz ligação entre as atividades de mobilidade e as necessidades da vossa organização e os objetivos que vão elencar para colmatar durante o período de implementação desse plano. Constitui uma parte essencial do pedido de acreditação Erasmus+, porque, como vamos ver mais à frente, faz parte do formulário, ou seja, o Plano Erasmus é o desenho do vosso projeto que vão implementar, é o vosso sonho que irão concretizar com a ajuda do programa Erasmus nas vossas organizações. A validade da acreditação, como já foi dito, é durante o programa de 21 a 27, ou seja, abrange 7 anos. Ora, nós estamos a fazer uma candidatura em 2024, portanto, o vosso plano Erasmus será no máximo para 3 anos, de 2025, 2026 e 2027. Portanto, nesta altura, o que nós aconselhamos é fazerem um plano Erasmus que abranja estes 3 anos, para que não seja necessário
fazer tão cedo uma atualização que, de qualquer maneira, só poderia ser feita ao fim de 2 anos. Portanto, o plano Erasmus, como vão ver no formulário, pode ser construído para ser implementado entre 2 a 5 anos. Têm essas opções. No entanto, nós estamos a aconselhar que façam esta candidatura para os 3 anos. Pode ser pedido financiamento todos os anos, ou seja, em fevereiro de 2025 terão a oportunidade de pedir financiamento, se forem aprovados, em 2026 e em 2027. Não é obrigatório pedirem, mas, visto que só vão já usufruir destes 3 anos, seria aconselhável. Não podem nunca ficar 3 anos seguidos sem pedir financiamento, portanto, 25, 26 ou 27 terão sempre num desses anos que pedir financiamento. Vamos mostrar-vos os formulários. Quando receberem esta apresentação, terão aqui acesso ao link do formulário que se encontra em oportunidades. No entanto, chama a atenção que quando começarem a preencher o formulário, a primeira entrada devem fazê-la por o setor de oportunidades. A segunda entrada já não deve ir às oportunidades, deve ir a aplicações e procurar o formulário que, entretanto, começaram a preencher. Tem aí alguns filtros em que podem filtrar aquilo que vocês pretendem. Nós estamos a falar acerca de mobilidade de pessoal e de indivíduos, portanto, Learning Mobility of Individuals. Depois, podem selecionar o setor que querem, adultos, educação e formação profissional ou o ensino escolar. Pronto. Aqui nós temos os 3 setores em que se podem candidatar neste momento à acreditação. E reparem que, mais uma vez, as datas estão ali e as horas também. Reparem que as horas são de Bruxelas. Portanto, 1/10/2024 é o final do prazo. O plano Erasmus é basicamente o formulário da acreditação, é a construção desse plano. Se repararem, aparece várias vezes a palavra plano Erasmus neste contexto, na estrutura do formulário de candidatura. Inicialmente, começamos por preencher o contexto da vossa organização. Depois, dentro dos dados da organização, terão que selecionar qual é o tipo de acreditação que pretendem, se é uma acreditação individual ou se é uma acreditação em consórcio. Os dados da organização são preenchidos basicamente através da vossa OID. Portanto, inicialmente terão que ter criado uma OID para preencher o campo que lhe diz respeito e os outros campos serão preenchidos automaticamente com a informação que tiver sido prestada nessa OID. Depois tem o plano Erasmus Objetivos, que é onde vocês vão dizer qual é a duração do projeto que vocês pretendem. Ou seja, poderão, tal como disse anteriormente, poderão escolher entre 2 a 5 anos, mas a não ser que, à semelhança do outro programa, haja alguma passagem de um programa para o outro, que ainda não se conhecemos, este plano deverá ser construído para 3 anos. Depois, nos objetivos, vocês vão elencar quais são os objetivos da vossa organização, aquilo que vocês pretendem que, ao fim do vosso plano Erasmus, tenham conseguido concretizar para a vossa organização. Quais são os ganhos que a vossa organização vai ter, quais são os benefícios que a vossa organização vai ter em relação à aplicação da verba que vos vai ser subvencionada. Aí, no plano, também terão que escrever as atividades, ou seja,
terão um campo onde dizem se querem que as vossas mobilidades, as vossas atividades sejam aplicadas a staff e a alunos, ou formandos, aprendentes, conforme o setor, ou se querem só, por exemplo, só staff ou só alunos, formandos e aprendentes adultos. Portanto, há as duas perspectivas. Conforme aquilo que vocês disserem, que vocês delinearem, ser-vos-ão feitas outras questões. Sofia. Em relação ao plano Erasmus também, ser-vos-á dadas as normas de qualidade que estão pré-definidas. Portanto, essas normas de qualidade vocês terão que as ler e anuir que as vão aplicar durante a implementação do vosso projeto. Depois terão o plano Erasmus, não é? A gestão. E nessa gestão vocês vão explicar como é que vão aplicar essas normas de qualidade que leram anteriormente, ou seja, aquelas que vocês acabaram de aceitar. Como é que na vossa organização, como é que naquele período de implementação do projeto, vocês vão fazer com que essas normas sejam cumpridas. Outra coisa que está nesta sequência são os valores da União Europeia. Também terão que anuir que os irão aplicar. E os valores da União Europeia estão associados exatamente às pessoas com menos oportunidades, a toda a legislação que é aplicável na União Europeia para que a União Europeia se mantenha coesa, mas também que seja um sítio agradável de viver e que mantenha a paz e a união e um por todas as pessoas. Também neste formulário irá haver um setor de background em que vão fazer uma apresentação também da vossa organização. E vão lá ver se já tiveram, por exemplo, alguns projetos que tenham decorrido na vossa organização. Agora sim. Ora, o calendário. O calendário, nós tivemos a call, não é? E depois a publicação dos formulários da candidatura. Estes formulários estão abertos desde maio. E, como vocês já todos perceberam, o fim do prazo de candidatura será dia 1 de outubro. De 1 de outubro até mais ou menos janeiro será o período de avaliação de que a minha colega Patrícia irá falar a seguir. Findo o processo de seleção e feita a comunicação aos candidatos da sua aprovação, então as entidades que ficarem acreditadas submeterão pedido de financiamento, KA 121, para a realização das atividades. Ou seja, aqui sim é que vocês se vão debruçar sobre que mobilidades é que vocês querem fazer, qual é a tipologia de mobilidades e quantas são. Depois, em junho, dar-se-á o início dos vossos projetos. Portanto, todos os projetos acreditados iniciam a 1 de junho e têm a duração de 15 meses. Nos próximos slides, vamos, se vocês receberem o PowerPoint, irão receber os links que nós consideramos essenciais. Portanto, como fazer um login, como registar a vossa própria organização, ou seja, criar a OED, onde é que estão os formulários das candidaturas e uma plataforma que é essencial para quem quer inspirar-se e procurar escolas que já têm projetos Erasmus a decorrer ou que já tiveram e que, por exemplo, podem ser importantes para formar um consórcio. Também é importante, tal e qual como o primeiro slide que vos mostramos, é importante que para além desta apresentação, vocês façam outras leituras. Portanto,
é essencial que consultem o Guia Erasmus de 2024, que leiam as partes que dizem respeito ao setor que vocês querem candidatar-se, e nesse aspecto vocês têm um índice que vos ajuda a ver quais são as páginas que interessam, e depois no fim têm um glossário para algum termo que desconheçam, que não estejam tão familiarizados, e podem ir verificar o que é que aquela palavra quer dizer. Depois, porque às vezes a nossa linguagem é muito técnica, para lerem o documento de apoio ao candidato à acreditação, também tem aqui um link, e as questões mais frequentes, além do Padlet que nós iremos depois responder, também essas questões frequentes estão disponíveis. E agora vou passar então à minha colega Patrícia Rodrigues, que vos irá falar acerca de critérios e regras de avaliação. Fiquem atentos e um bom dia de trabalho. Olá, bom dia a todos. Obrigada, Manuela. Eu vou tentar aqui ser breve para ver se conseguimos cumprir aqui o nosso horário. Portanto, para a avaliação das candidaturas, a Agência Nacional trabalha com avaliadores externos, que são pessoas de diferentes áreas profissionais e com diferentes percursos profissionais. A agência dá formação a estes avaliadores sobre o programa Erasmus, de modo geral, sobre as regras do processo de avaliação e sobre as ações específicas. Esta formação está baseada nos documentos oficiais do programa, documentos aos quais os candidatos também têm acesso, seja pelo site da Comissão Europeia ou pelo site da Agência Nacional. O que nós queremos agora partilhar a seguir é em que informação se baseia a formação dos avaliadores. Os documentos base são o guia do programa Erasmus, como a Manuela e os outros colegas já referiram várias vezes, ou seja, o guia do programa Erasmus+, deve ser a vossa e a nossa Bíblia, porque é onde estão as regras todas do programa e das ações, o formulário de candidatura e o Erasmus Guide for Experts on Quality Assessment. O guia do programa apresenta os objetivos gerais e as prioridades na parte A do guia. Os objetivos setoriais encontram-se na parte B, ou seja, as informações específicas por ação e setor. É aqui nesta secção que devem consultar informação sobre a ação que se estão a candidatar. E na parte C do guia estão explicados os passos que a candidatura percorre após a submissão à Agência Nacional. Depois, para além do guia, não vou falar muito porque a Manuela já falou sobre o formulário de candidatura, mas o formulário de candidatura contém partes explicativas para enquadrar as perguntas e esclarecer que tipo de informação é esperada na resposta. Portanto, nós partilhamos este documento na formação dos avaliadores de forma a que os avaliadores tenham atenção e respeitem estes enquadramentos. Por último, existe o Guide for Experts, que eu acho que devem consultar, apesar da ação KA 120 não aparecer no Erasmus Guide for Experts on Quality Assessment, e já passo a explicar depois, devem ler este documento porque aqui estão estabelecidas as regras que deveremos ter com os avaliadores e os elementos de análise de outras ações. Neste documento, como eu estava a dizer, encontram-se os critérios e os elementos, tal como no guia do programa. Há uma explicação concreta de como deve ser interpretado cada um dos elementos de análise e como os avaliadores devem olhar sobre a informação fornecida na candidatura. E depois, na última parte deste documento, existem os documentos políticos relevantes para o programa e setor. Sofia, obrigada. Como podem ver aqui no slide, conseguem localizar a informação que procuram logo no índice deste guia for Experts on Quality Assessment. Os primeiros capítulos definem o processo todo de avaliação e depois só no quinto capítulo é que entramos aqui nos elementos de análise. Como eu tinha dito, para a ação KA 120 não encontramos a interpretação neste documento, existe um documento específico que fornece esta interpretação e eu vou já falar dele a seguir. Só para dizer que no capítulo 6 deste documento, como podem ver as prioridades políticas para cada setor. Setor escolar, o ensino e formação profissional, o ensino superior, que não é aplicável aqui a esta ação, e a educação de adultos. O documento que devem consultar e onde poderão ver a interpretação dos elementos de análise é o Erasmus Accreditation Assessment Guidelines. Sofia, pedia-te para
passares para o slide, obrigada. Este documento específico fornece as orientações para a avaliação destas candidaturas. Existe, desde 2020, também as normas de qualidade de Erasmus, que estabelecem os padrões de qualidade que devem ser respeitados na implementação das atividades de mobilidade. Também devem consultar este documento. No caso das candidaturas à acreditação, são essenciais, uma vez que estes documentos se encontram, nestes documentos se encontram refletidas os elementos de análise. Existem ainda as orientações para a implementação da estratégia de inclusão e diversidade, que é um documento que fornece orientações específicas com respeito à prioridade da inclusão, que é muito importante. Para além destes documentos oficiais da Comissão, os colegas da agência elaboraram um documento de apoio ao candidato, que reúne informações e orientações dos diferentes documentos e apresenta a informação necessária toda em português. Na formação dos avaliadores, nós partilhamos todos estes documentos. Relativamente aos critérios de qualidade e à pontuação máxima, há 4 critérios. Temos a relevância, que tem uma pontuação máxima de 10 pontos, o plano Erasmus Objetivos, que tem uma pontuação máxima de 40 pontos, o plano Erasmus Atividades, que tem uma pontuação máxima de 20, e, por último, o plano Erasmus Gestão, 30 pontos. O peso do critério dos objetivos mostra um pouco a importância do aspecto de uma boa candidatura, uma vez que este reflete o planeamento estratégico a meio e a longo prazo. A fim de serem aprovadas as candidaturas, devem obter no mínimo 70 pontos e pelo menos metade da pontuação máxima em cada um dos critérios. Para a avaliação, Sofia, se puderes trocar o slide, por favor. Ok, obrigada. Para a avaliação qualitativa de candidaturas, na ação KA 120 são sempre envolvidos 2 avaliadores, ou seja, fazem 2 avaliações individuais e depois a consolidação. Na eventualidade das avaliações individuais terem uma diferença igual ou superior a 30 pontos, teremos que chamar um terceiro avaliador para avaliar a candidatura. E depois as pontuações mais próximas serão as que irão consolidar a candidatura. Depois de termos as pontuações das candidaturas todas, iremos fazer uma ranking list pela ordem de pontuação, ou seja, da maior para a menor, sendo que, como as minhas colegas já referiram, para o setor do ensino escolar e para o setor do ensino e formação profissional, há um limite máximo de 30 candidaturas por setor. Ou seja, só podem ser aprovadas 30 candidaturas por cada um destes setores que eu referi. Eu agora vou passar a palavra à minha colega Célia Pina. Okay, obrigada. Obrigada, Patrícia. Regresso novamente aqui para fazer algumas considerações finais e continuando aqui após o processo de avaliação que a colega Patrícia esteve a explicar, pode acontecer então a aprovação da vossa candidatura à acreditação. Se acontecer, o que é que devem fazer? Então, o próximo passo, como há pouco também referiu a Manuela, é fazer um pedido de financiamento quando? Em fevereiro de 2025. Este será o primeiro pedido de financiamento que podem fazer no âmbito da acreditação da vossa instituição. E o pedido de financiamento é um projeto de KA 121 e deverão fazer no setor em que foram acreditados. Tal como também foi referido anteriormente, e vou só reforçar que estes pedidos devem ser efetuados anualmente, até para permitir esta dinâmica dentro da vossa instituição, de terem anualmente um pedido de financiamento para realizar atividades numa base contínua, sendo esta uma das grandes vantagens também da acreditação das instituições. Se não tiverem conseguido a aprovação na vossa candidatura à acreditação, têm ainda outra oportunidade de, também em fevereiro de 2025, de se candidatarem para um projeto de curto prazo, que é uma candidatura a um projeto de KA 122, no setor também respectivo em que pretendam efetuar essa candidatura. Também chama a atenção que os projetos KA 122 não existem para o formato não existe o formato de candidatura a coordenador de consórcio.
Portanto, apenas candidaturas individuais das instituições podem ser realizadas no KA 122. Também, por outro lado, para além desta oportunidade de se candidatar em um projeto de curto prazo, também devem aguardar, nós recomendamos que aguardem pelo convite à acreditação em 2025 e tentarem novamente candidatar-se à acreditação no próximo ano, em 2025. Outra, em relação, mais uma consideração, apenas queria aqui referir, que penso que não foi referido ainda anteriormente, que estes projetos de acreditação podem coexistir com projetos também da Ação-Chave 2, ou seja, podem ter projetos na vossa instituição que podem ser acreditados, ou terem um projeto KA 122 e também terem, ao mesmo tempo, projetos dentro da Ação-Chave 2 a decorrer ou a candidatarem-se para conseguirem financiamento. Chamamos só mais uma vez a atenção para o prazo limite de submissão, que são 11 horas de Bruxelas, peço desculpa, são 12 horas de Bruxelas e 11 horas em Portugal continental ou na região autónoma da Madeira ou 10 horas na região autónoma dos Açores. Queria também deixar-vos aqui estas notas e esta informação, caso pretendam então avançar para a candidatura. Iremos ter em setembro sessões de apoio a candidaturas, que têm a duração de 1 hora, todas elas realizar-se-ão nos períodos da manhã, como estão aqui indicados. A sessão do dia 16 de setembro será para todos os setores. Quando receberem esta apresentação, terão os links para aceder a estas sessões. Podem também ir consultar o nosso site, elas já estão disponíveis. Podem também aceder aos links para participarem nestas sessões através do nosso site ou através dos links que estão aqui nesta apresentação. Todas as outras, a sessão do dia 19 de setembro, de 23 e 27 de setembro, elas estarão diferenciadas por setores. Haverá uma sessão específica para cada setor educativo, escolar, profissional, ensino profissional e educação de adultos. Mais informações também se podem sempre dirigir-se, então, encontrar informação no nosso site. Queria também aqui deixar-vos, antes de me despedir, deixar-vos aqui esta nota, pedir que podem, quem necessitar de uma declaração de presença, tem aqui o link ou a leitura através do QR Code para preenchimento do formulário respectivo, através do qual depois irão receber então a declaração de presença. E lembrar-vos que a vossa opinião é importante para a avaliação desta sessão e para o trabalho prestado pela Agência Nacional de Erasmus+, pelo que solicitamos a vossa colaboração e que respondam ao questionário de avaliação, também disponível neste QR Code, ou através de um link que está aqui visível no slide. Da minha parte, então, como vos digo, resta-me desejar-vos uma continuação de um bom dia de trabalho e vou, então, passar a palavra à chefe de equipa, Ruth Agostinho. Obrigada, Célia. Bom dia a todos e a todas. Estamos a terminar aqui a nossa manhã. Esta sessão, que a meu ver foi bastante produtiva e bastante esclarecedora. Nós esperamos que esta sessão tenha ido de encontro às vossas expectativas. Alguns de vós possivelmente já devem ter participado noutras sessões sobre este projeto de acreditação. É uma call bastante desafiante porque permite aqui às organizações conseguir planificar e ir de encontro à sua estratégia educativa e também organizacional e englobar estas possibilidades de incorporar estas experiências de Erasmus e também realmente existe aqui uma simplificação no acesso e uma maior frequência de ter financiamento ao nível do Erasmus. Para aquelas instituições que após esta ação estão a pensar apresentar a sua candidatura, que estão em condições e que é o momento, esperamos por vós em setembro. Todas as equipas que foram falando ao longo desta ação estão disponíveis num período específico em setembro para vos dar apoio às candidaturas. Já será mais numa perspectiva de workshop e de questão prática e mesmo de esclarecimento de dúvidas, em que vocês já estão esperamos quase a terminar a submissão de candidatura. Portanto, nós esperamos por vocês, apesar das equipas técnicas agora durante o mês de agosto
também estarem disponíveis para esclarecerem as dúvidas que possam vir a ter. É sempre melhor nós arranjarmos formas e estratégias de estarmos num espaço e também todos os candidatos presentes, e também acabamos por partilhar e aprender uns com os outros e estamos mais disponíveis. Para aqueles que, após esta sessão, já tinham pensado, se calhar não é ainda o momento de apresentar as candidaturas, também os colegas mencionaram que existem outras oportunidades do nosso programa Erasmus+, que poderão aceder, seja ao nível da ação-chave 1, os projetos de menor duração, K122, como nós costumamos designar, ou então outros projetos da ação-chave 2, que poderão sempre seguir através das nossas redes sociais, do Instagram e do Facebook, e também no nosso site da Agência Erasmus. Apesar de nós termos esta mailing list e fazermos os convites e o envio da informação, convidamos também a vocês subscreverem e acompanharem as nossas redes para terem a informação. Por fim, queria agradecer a todas as equipas que prepararam esta sessão, as equipas técnicas do setor escolar, do ensino e formação profissional e também de educação de adultos, que estão aqui presentes. Eu creio que temos aqui um slide, não tenho a certeza, Sofia, se existe aqui o slide onde nós temos aqui os nomes dos colegas e também os e-mails para onde, caso exista algumas dúvidas, possam colocar, senão nós depois também partilhamos em seguida. Queria também agradecer à equipa de avaliação, também aqui representada, que também nos ajuda bastante e que vos apresentou aqui os critérios de avaliação dos projetos, pelo qual nós temos que, quando preparamos uma candidatura, é muito importante ver pelo qual ou como é que nós vamos ser avaliados. E também as equipas da comunicação e da informática, que nos ajudam bastante a conseguir dinamizar e disponibilizar estas ações online. E, por fim, a todos vós, a todas as instituições que estiveram aqui presentes esta manhã, muito obrigada por disponibilizarem este tempo. Estamos quase a chegar a agosto, muitos de vós são de escolas e nós sabemos que esta é a altura em que iniciamos todas as nossas férias. Portanto, mais uma vez, muito obrigada e até breve. Já está, desculpem. Deixo-vos aqui também os contactos das equipas que estiveram aqui presentes e que prepararam esta sessão. Relativamente ao Padlet, também nós estamos a acompanhar, estamos a responder às vossas questões. A facilidade de termos esta ferramenta de trabalho é que nós podemos continuar a responder mesmo após o término desta sessão, basta ter o link, portanto, creio que podemos assim dar por encerrada esta sessão. Um bom dia e até breve.